mas eu não vou deixar ligado por causa que gasta muita bateria. Tranquilo, beleza. Ó, e a aula gravando, normal, deu certo aqui. Bem-vindos a todos vocês aí para mais uma live do Quinto Ano da Escola Engenho. Lembrando que, gente, hoje é aquela aula onde ela não é da mais divertida de todas, né? É uma aula de correção de exercícios, mas tem a sua importância, tem o seu porquê. Então, pega essa atividade que você fez já, está com ela pronta, pega ela, vamos corrigir. E hoje eu vou comentar com vocês uma atividade que estou programando para vocês para a segunda-feira da semana que vem, mas eu já vou comentar com vocês hoje. Ela só vai estar no planejamento na sexta, mas eu quero já comentar para vocês antes, para vocês não ficarem, enfim, com pouco tempo para pensar nessa atividade, tá, gente? É uma atividade que vai ser só para segunda-feira da semana que vem, mas eu já quero conversar com ela dela hoje. E o livro, eu vou deixar o livro, aquele livro que eu comentei com vocês que eu quero fazer, tudo livro infantil, eu vou deixar ainda na manga também, porque é uma ferramenta que eu não estou conseguindo fazer um jeito para todo mundo contribuir dentro do meu login. Eu não consegui parar, ter tempo para mexer naquela ferramenta, então eu não quero usar que nem o Padlet. O Padlet eu entendi com facilidade, é bem tranquilo de mexer. Aquilo lá, como é um programa em inglês, tudo está em inglês e eu não entendi ainda como faz para todo mundo poder fazer cada um o seu livro dentro do meu login. Eu não entendi ainda direito, eu vou ter que ficar mexendo um pouquinho. Quando eu entender, a gente vai fazer lá cada um o seu livro infantil, tá bom, gente? Como a gente está dentro do cenário de argumentação, de debate, de leitura, a atividade que eu vou fazer para vocês para segunda-feira está dentro desse tema. Fala, Bia. Padilha, eu não consegui ouvir muito bem, mas, ó, na sexta... Hoje você vai falar de uma atividade que é para segunda da semana que vem. Isso. Tá. Padilha, e quando que você vai falar dessa atividade? Agora ou depois de a gente corrigir? Depois de corrigir. Tá? A correção hoje é bem fácil, né? Bem tranquila, bem rápida. Fala, Léo. É que você falou lá da história infantil, minha avó tá criando um livro infantil de histórias que ela contava pra gente. Que legal, meu. Nossa, que legal, hein, Léo? Quem sabe essa ferramenta não pode até ser útil para sua avó também. Muito legal. Eu vi alguém no chat aqui mandou uma pergunta: o que vocês estão falando? Eu tô muito louca, eu acabei de chegar, não sei de nada, não sei nem quem sou eu. Júlia, a gente só tá falando que eu vou no final da aula comentar sobre uma atividade da semana que vem, tá? Que vai ser para a semana que vem, tá, Júlia? Então já vou explicar no final da aula, você já vai entender. Gente, então vamos lá, projetando a tela para vocês. Peguem o livro, peguem a atividade, acompanhem a correção. Vamos fazer daquele jeito onde eu vou fazer os comentários ali e depois vocês contribuem com o que vocês colocaram de diferente, tá bom, gente? Padilha. Oi. Tu vai perguntar as palavras que tinha que pesquisar? Uma boa, depois ter um momento onde eu não vou precisar eu perguntar, eu só comento, a gente, quem pesquisou alguma palavra diferente que quiser ler, pode fazer isso agora. Legal, Sofia? Beleza, vamos lá. Então vamos lá, gente. Aqui, essa daqui, né? Não. Essa daqui. Vender ou não vender? Eis a questão. Tô brincando. Uma falsa questão. O título já está brincando, né, com uma frase bem conhecida do Shakespeare, que é ser ou não ser, eis a questão. Tem essa frase, é uma frase bem conhecida de uma peça. O Shakespeare foi um escritor de peças de teatro. A peça mais conhecida dele talvez seja Romeu e Julieta, mas tem outras muito conhecidas como Hamlet também, que é tão conhecida quanto Romeu e Julieta. E nessa peça Hamlet, ele fala, o personagem principal, ele fala ser ou não ser, eis a questão. Então, esse título aqui está brincando com essa frase do Shakespeare. É legal, gente, vocês perceberem quanto alguém que escreve, ele tem um repertório intelectual, um repertório de informações dentro dele. Então, quem escreveu essa questão, escreveu esse texto aqui sobre venda de gatos e cachorrinhos lá tal, com certeza conhece Shakespeare para fazer esse título. É nítido, vender ou não vender uma falsa questão, é nítido que está falando, fazendo uma referência ao Shakespeare, tá bom?
Mas o texto não tem nada a ver com Shakespeare, vamos continuar aí. Todo mundo já tinha ouvido falar do Romeu e Julieta, né, gente? Desse casal, Romeu e Julieta, tal, que tinham duas Lógico. filhas inimigas e tudo mais. Então tá. De certo, Shakespeare gostava de gatos e cachorros. Vamos lá. A Câmara Municipal de Salvador aprovou um projeto de lei que proíbe a venda de cães e gatos em pet shops. O debate já tomou as redes sociais e deve chegar às outras cidades. A outras cidades, esse mesmo projeto aí para não poder vender cães e gatos, né? O autor do projeto, o vereador Marcel Moraes, do Partido Verde, PV Partido Verde, diz que a intenção é coibir maus tratos, é impedir maus tratos. Eu sei que alguns de vocês pesquisaram o que é coibir. Segundo ele, os animais ficam expostos em gaiolas pequenas, frias ou abafadas e são provêm de verdadeiras fábricas de filhotes, nos quais os reprodutores são mantidos em péssimas condições. Sou uma apaixonada por vira-latas, né? A autora está falando, ela é apaixonada por vira-lata. Ela é defensora incondicional da adoção de animais. Mas eu fico me perguntando em que medida banir e impedir a venda de filhotes em pet shops melhora, de fato, a situação dos bichos. Única preocupação que deve nortear esse debate, que deve guiar esse debate, independentemente do bolso de quem quer que seja. Aí já tem uma fotinho de 2 gatinhos para nos sensibilizar, para a gente se apaixonar pelos gatinhos e continuar a leitura aqui, né? Pet shops são estabelecimentos com endereço fixo, passíveis de fiscalização e punição. Por que os vereadores não criam regras para melhorar as condições nesses locais? É isso que ela está pensando que é interessante. Melhorar a condição dos pet shops, que tem lá, está fixo, está no lugar. Se eu vou impedir, ela está achando que não vai melhorar a situação. E ela continua argumentando. Impedi-los de vender os bichos equivale apenas a arriscar da cadeia produtiva a figura do intermediário, porque enquanto houver consumidor, as tais fábricas de filhotes darão um jeito de escoar a sua mercadoria. Será que cães e gatos ficarão em melhor situação nas feiras clandestinas dentro de porta-malas? Então ela está falando, gente, que não vai adiantar. Ela sabe que existem fábricas de animais, fábricas entre aspas, que são animais que reproduzem outros animais para serem vendidos, e o pet shop ele é como se fosse um supermercado. Ele é um meio de campo, um intermediário. O supermercado ele é intermediário dos alimentos. A gente não compra direto com o produtor, batata, arroz, feijão, macarrão. A gente não compra direto de quem produz, a gente compra de um intermediário que é o supermercado. A gente acredita que o supermercado ele compra dos fornecedores bons produtos e vende para a gente, certo? Mas posso falar uma coisa? Fala, Bia. É porque algumas vezes em venda de alimento tipo fruta e legumes, nem sempre é no supermercado, né? Pode ser feito numa feira, né? Numa feira de orgânicos. Até, Bia, recentemente, teve um caso, acho que uns 2 anos atrás, se não me engano. Tinha lá na Lagoa da Conceição uma feira de produtos orgânicos. E... Legal, Valentina, que seu aniversário é sexta-feira, massa demais. Pode a gente comprar um direito com o produtor e se a gente comprasse... Ai, calma aí, foi muito rápido, a mensagem já passou. Depois eu leio. Bia, nessa feira de orgânicos, que não era no supermercado, era na rua, um monte de gente estava vendendo produto como se fosse orgânico, mas não era orgânico. Pelo contrário, tinha gente vendendo uma carne lá de outro bicho. É uma notícia de uns 2, 3 anos atrás, e agora eu não lembro, mas é como se estivessem vendendo carne de cachorro, falando que fosse carne de um bicho bom lá. Putz, foi tão sério o negócio, Bia, que essa feira de orgânicos acabou. Então é isso, era uma feira na rua, as pessoas falavam que vendiam produtos orgânicos, mas não estavam vendendo produtos orgânicos. Orgânico, gente, aquele produto, eu sei que vocês discutem isso na aula de ciências, mas são aqueles produtos sem agrotóxicos, sem veneno, né, vamos dizer assim. Fala, Sofia. É que no mercado do meu avô, meu pai e minha mãe sempre perguntam, eles sempre falam assim, esqueci de fazer o pedido, por exemplo, da verdura, esqueci de fazer o pedido da carne.
É isso aí, tem, sim, eles têm supermercado, né, Sofia? Sua família, né? Então eles são um intermediário. E aqui na nossa história aqui, o intermediário entre os animaizinhos são as pet shops. Elas que têm endereços fixos, dá para fiscalizar, dá para ver o que está acontecendo lá dentro. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Impedir os lugares de vender, impedir os pet shops de vender os bichos, equivale apenas a arriscar da cadeia produtiva. Já foi, parado. O Mercado Livre está perguntando se você está online. O Marco, o microfone está aberto aí, Marco. Não abriu do nada, Padilha. Oi? Meu microfone abriu do nada. Ah, de boa, tranquilo. Eu estava lá, do nada ele abriu. Eu vi, assim, beleza. Por fim, se há quem saiba que os criadores funcionam sem condições mínimas, o que está esperando para denunciá-los ao poder público com seus nomes e endereços? Se tem gente que sabe que tem produção de animal ilegal, tem que denunciar, tem que falar, ó, estão cultivando animal ali, estão cultivando cachorrinho e gatinho de um jeito ruim. Tem que denunciar, tem que falar para a polícia ir lá e prender as pessoas que estão fazendo coisas de maneira ilegal, fora da lei. Por tudo isso, não vejo de que forma a proibição da venda de animais possa resultar em estímulo à adoção. Ela não acha que vai dar certo, como declarou o vereador. O tiro pode sair pela culatra, né? O tiro sair pela culatra é aquela expressão, né? Quando uma pessoa atira... Eu pesquisei. É isso, ela quer atirar em alguém, mas o tiro vem para trás, acerta ela própria. Em vez de ela acertar a pessoa, na verdade ela se acerta. Estimular a adoção requer que se gaste tempo e dinheiro mostrando às pessoas a lotação dos abrigos, as mazelas do abandono e a necessidade de castrar e microchipar precocemente os animais, vendidos, adotados, doados. Pouco importa. É hora de legislar a respeito da raiz do problema. Beleza? Então a solução para ela está nas leis e não na proibição, nas leis de cuidar desses lugares que vendem os animaizinhos e mais um cachorrinho muito fofinho para a gente se apaixonar por eles. Beleza, gente? Então vamos lá. Vocês viram que uma atividade bem para mostrar parágrafos, né? Para vocês identificarem cada parágrafo, para ver cada argumento em que parágrafo que está. É bem chatinho fazer isso, mas tudo bem. Então, o primeiro era numerar os parágrafos, bem fácil essa atividade. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parágrafos, tá bom, gente? Era só colocar um número em cada parágrafo. Aí, depois dessa questão, era para a gente, a partir disso, identificar os parágrafos, né? Nos dois primeiros, a autora contextualiza o tema polêmico sobre qual vai opinar. Qual tema é esse? A proibição de venda de animais em pet shop. É isso. Bem objetivo. Proibição de vendas em pet shop. É isso que ela vai argumentar sobre esse assunto. Lá naquela cidade foi proibido vender animal em pet shop. E ela quer falar se isso funciona. Tá? No parágrafo 3, a autora começa a apresentar o seu ponto de vista sobre o assunto. Qual é o ponto de vista dela? Ela acha que não vai dar certo. Ela se diz, ela fala que ela é defensora de animais, ela até, eu tô do lado dos animais, eu quero proteger os animais. E ela pergunta se vai dar certo isso. Será que vai dar certo proteger os animais proibindo a venda deles em pet shop? Né? Então, ela questiona se a proibição de pet shops de fato vai trazer melhora para a situação péssima dos animais comercializados. Esse é o ponto aqui da resposta. Vão olhando aí a resposta de vocês. E aí a gente já conversa sobre a resposta de vocês, beleza? Mas a 4 aí é isso. A opinião dela, ela como defensora dos animais, ela tá, será que vai dar certo? Ela questiona, ela está duvidando de que essa decisão de proibição vai ser boa para proteger os animais, para melhorar a situação dos animais. Beleza? 5. Lembrando, gente, eu gostaria de ouvir algumas respostas de vocês, tá? Por exemplo, a 4 é uma que eu vou querer ouvir. Beleza, gente. A 5 é um exercício de você ficar olhando a justificativa da opinião dela. Ela acha que a lei não vai dar certo, então vamos ver a justificativa em cada parágrafo. No parágrafo 4,
Gente, era um exercício bem interessante de fazer, tá, gente? No parágrafo 4, qual que é a justificativa dela? Ela vai falar o seguinte, ela vai falar que os pet shops, eles têm um lugar fixo. Isso fica mais fácil para fiscalizar esses lugares. Não tem como eu fiscalizar. O que é fiscalização? É a pessoa que toma conta das leis ir lá e fiscalizar e ver se está dando certo. Então, vocês têm na casa de vocês uma regra, arruma o quarto. Alguém tem que fiscalizar para ver se o quarto está sendo arrumado. Normalmente quem vai fazer isso é o pai ou a mãe. Olha lá, você tem uma regra para cumprir, não cumpriu. Se eu tenho um pet shop, eu consigo ir lá e fazer uma fiscalização, ver se estão cumprindo a regra de cuidar bem dos animais. Agora, se eu proíbo a venda de animais nesses lugares e deixo, o que vai acontecer? Ele queria que estimulasse a doação, mas vai continuar tendo a venda, mas de forma ilegal, não nos lugares fixos que poderiam ser fiscalizados. Beleza. Quinto parágrafo. Qual que é a justificativa dela? Ela acha que os vereadores podem criar regras para melhorar as condições do lugar. Ela acha que isso que vai dar certo. Vereador criar lei, vereador criar regra, para ver se esses locais estão adequados. Certo? Esse é um argumento dela. Ô, Marcos, você já comenta ali, Marcos. Só um segundo, deixa eu... Não é comentário, é uma pergunta bem rápida. Vai. É que, tipo assim, é uma pergunta bem rápida mesmo. Tipo, adoção de cachorros e gatos é ilegal ou é legal? A adoção de animais? Isso. É Adoção? ilegal. Não, é legal, é de boa, pode adotar animal. Até que você tinha falado antes, tipo, era ilegal, eu não entendi. Não, pode falar essa segunda pergunta, eu já recomendo essa primeira aí. Fala de novo aí, a próxima. Tipo, que você tinha falado que era ilegal antes. Ah, não, pensei que você tinha duas perguntas. Vamos lá. Comentando sobre isso, Marcos. Os vereadores daquela cidade, que eu até já esqueci qual é a cidade, deixa eu subir lá para ver. Salvador. Lá em Salvador, tomaram uma decisão. Vamos proibir a venda de animais nos pet shops, que assim as pessoas vão adotar, vão doar mais animaizinhos. Não vamos mais permitir a venda, porque sem venda as pessoas vão adotar mais. E esses vereadores, eles entendem, os vereadores, lembrando, são aquelas pessoas que são os políticos da cidade que organizam leis, regras sobre determinada cidade, tá? Essa é a função do vereador, é fazer regras específicas sobre os mais diferentes assuntos. Aqui a gente está vendo o vereador tomando uma decisão sobre os pet shops, mas o vereador toma decisão sobre diversos assuntos, gente. Então, Marco, é o seguinte, eles acreditavam que se proibisse ia melhorar a adoção, ia melhorar a doação. Só que o que eu quis dizer não é que é ilegal essa situação. Ilegal são os produtores de animais clandestinos. Pessoas que nas suas garagens, nos seus quintais, pegam cachorrinhos, gatinhos e ficam fazendo eles procriarem e colocando eles em gaiolas para vender. Isso é ilegal, a forma com que isso é feito. Entendeu, Marco? Prof, Fala, Bia. eu tenho uma pergunta. Assim, algumas vezes na TV fala da venda de animais silvestres que as pessoas, tipo, estão pegando da natureza e trazendo para vender por preços baixos, sendo que é ilegal. Aí, mas não teria, tipo, não teria alguém que pudesse fazer isso de forma legal, né? Só tem ilegal fazendo isso. Bia, uma coisa são assuntos diferentes, Bia. E Yasmin, Leonardo e companhia. Por isso que eu não devia ter deixado você falar, Marco, mas tudo bem, porque aí todo mundo quer falar e eu gostaria de ter ido até o fim, tá? Gostaria de ir até o fim, mas tudo bem. Ô, Bia,
animal silvestre da natureza, papagaio, cobra, aranha, pássaros em geral, todos esses ninguém pode pegar. Esses todos são ilegais. De nenhum jeito pode comercializar. Animal silvestre. Tamanduá, tudo. Agora, cachorro, gato, coelho, tem animais que a gente pode comercializar. Mas tem um jeito certo de fazer isso. Tem regras para isso. Legalmente, né? Isso. Falando com algo, tipo com a prefeitura para vender. Isso. Mas tem gente que não faz isso. Isso, mas calma, Bia. Ó, se você tem 2 cachorrinhos aí, Sofia, são muitas regras a vida, Sofia. Eu tô construindo uma casa agora, Sofia. Você não tem noção quantas regras tem, Sofia. É cansativo de tanta regra, muita. Cansa de verdade. Eu tô agora vivenciando esse momento de conhecer todas as regras para construir uma casa. É chato pra caramba. Beleza. Bia, regras para animaizinhos, elas são feitas, mas para doação não tem regra. Se você tem na tua casa um cachorrinho e aí você pega o seu vizinho e cruza e dá uma ninhada aí de cachorrinhos, 3, 4 cachorrinhos nasceram, você pode doar os cachorrinhos. Isso não tem problema nenhum em fazer. Não tem regra contra isso. Mas o que você não pode fazer, Bia? Você ter um macho e uma fêmea, cruzar. Aí tem um monte de filhotinho, coloca na gaiola. Esses filhotinhos. Depois já vai lá e cruza de novo. E pega mais filhotinho e guarda. E vender, né? Isso, você começar a ter uma fábrica de cachorro na tua casa. Isso você não pode ter, entendeu? Fala, Léo. Eu quero falar 2 coisas. Uma que o que a jornalista quer, o ponto que ela quer descrever é que se fechar os pet shops, vai piorar a situação dos animais por causa que eles vão ir para lugares clandestinos. E a segunda é que, tipo, se você prender o cachorro, essas pessoas que prendem cachorro na gaiola, tá errado, mas a pessoa que cria, tipo, meu vizinho em uma casa, quando eu morei na casa da minha avó, deu cachorro, deu cria e ela não sabe nem qual cachorro que deu. E daí ela tava doando. Deu 10 crias. E aí, tudo bem, aí ela pode doar. O problema é ela se tornar uma fábrica de cachorrinhos. E começar a vender. Se ela quiser fazer isso, tem regra para isso ser feito. Esse é o ponto. Cruzou uma vez e nasceu cachorrinho e a gente doou, ou vendeu mesmo. Tudo bem. Mas tem gente que vive disso, que vive de ficar cruzando e vendendo. Então se torna um comércio. E para comercializar animal, tem regra para isso ser feito. Não pode ser feito de qualquer maneira. Eu sei que a Sofia comentou e talvez fica chato ficar conversando de regras, né? Nossa, é muita regra, que chato, velho. Eu também nem sei todas as regras dos cachorrinhos e de gatinho. Mas o ponto é, sem regra, vira uma bagunça as coisas. Eu entendo, eu estou construindo a casa, eu entendo e acho importante que hajam várias regras para que as pessoas não fiquem pegando os terrenos e construindo uma casa em cima da outra, colocando janela dentro da casa do vizinho. Eu não quero eu quero respeitar as regras. A altura de muro, imagina uma pessoa um monte de gente começa a construir prédio aqui no sul da ilha, uns prédios de 50 andares. Lá que nem imagina o sul da ilha começa a se transformar tipo o Balneário do Camboriú, que não tem nem sombra, que a praia não tem nem sol, só tem sombra, de tanto prédio que tem em Balneário. Foi a decisão que eles tomaram lá. Lá em Balneário de Camboriú, eles gostam de um monte de prédio, a decisão daquela cidade. Mas aqui no sul da ilha não pode ter mais que 3 andares um prédio. 3 andares contando primeiro, segundo e terceiro. Então são regras que têm que ser cumpridas para que a cidade não fique uma zona na construção. Animais, existem regras. Alimentos, existem regras. Educação, para a escola de engenho ser uma escola, existem regras. Agora, nesse exato momento que a gente está tendo aula online, estão decidindo se essas aulas online estavam valendo como aula ou não. A princípio, gente, olha para mim, não pisca. Todas essas aulas que a gente estava tendo online não ia valer como aula. Não ia valer como aula. A gente ia ter que repor todas essas aulas nas férias, em fim de semana. Não ia valer as aulas online. Mas aí tomaram decisões, fizeram uma regra. Ó, a aula online vale. Fala aí, Luísa. Padilha, só você tinha falado sobre regras,
É igual aqui, a pandemia. Se a gente não tiver regra, o coronavírus vai se espalhar igual agora. Agora parou um pouco os casos, por causa que tem regras para ficar em casa, para usar máscara, para passar álcool em gel, lavar as mãos. Por isso que está diminuindo os casos. Perfeito exemplo, Luísa. Muito bom seu exemplo, um exemplo bem atual. Fala aí, Yasmin. Agora que eu vi o horário, aí outra hora eu falo. A gente está com tempo, Yasmin. A aula vai até às 4, tá tranquilo. Pode falar, Yasmin. Tá, é que se parassem com a venda de animais, todos os animais iam tudo pra rua, pra abrigo, aí ia piorar mais ainda, porque aí ao invés dele, porque nas gaiolas eles recebem comida. E então, eles aí na rua ia piorar ainda mais, porque eles não saberiam pra onde ir, nem pra onde ficar, nem se era seguro, nem iam ter comida. Yasmin, um só ponto, depois ver o que está acontecendo aí para ter ruído no seu áudio. Mas o que você falou, Yasmin, é sensacional, Yasmin, isso que você pensou. Isso que são assuntos polêmicos. São assuntos que não são fáceis de decidir. Toma uma decisão, vai ter coisa ruim com essa decisão. Toma outra decisão, também vai ter coisa ruim com essa decisão. Toda e qualquer decisão vai ter pontos positivos e negativos. Esse é o ponto. Agora meu áudio tá ainda. Agora tá Perfect Waves. Vai lá, Yasmin. Ele tava no meu cabelo, calma. Vai, Yasmin, não, vai lá, Bia. Fala aí, Bia. É bem rápido. Sobre o que a Yasmin falou, é porque ela disse que daí os animaizinhos iam pra rua, né? E não iam ter nenhum abrigo e nenhum lugar para ficar. Só que daí não podiam fazer centro de adoção daquele pet e aí a prefeitura pagar para eles? Então, Bia, a gente teria que ver como que seria. Eu não sei. É um caso bem específico que eu teria que pesquisar para ver como que funciona nesse caso. Se fosse tomada essa decisão que você pensou. Interessante. O que eu tô vendo que tá legal é ver... Olha para mim, não pisca, gente. Tá legal que algumas pessoas, elas estão pensando sobre o assunto e a cabeça delas tá tipo, opa, mas se fosse isso, aconteceria aquilo. Ou se fosse isso outro, aconteceria aquilo outro. Isso que vocês estão fazendo, gente, é muito bom para a cabeça de vocês. Vocês estão ficando forte na cabeça. Esses assuntos, esses raciocínios, esses argumentos deixam a nossa mente inteligente. Eu pensar sobre um assunto e tentar encontrar uma solução sobre esse assunto. Opa, se eu tomar essa decisão, vai acontecer isso, isso e aquilo. Opa, se eu tomar essa outra decisão, vai acontecer isso, isso e aquilo outro. Isso que vocês estão fazendo é muito legal, gente. Eu só estou vendo que tem outras pessoas querendo falar. Eu vou deixar essas pessoas falar, tá, gente? O Marco, eu vi a Cadorinha, eu vi mais uma pessoa, se não me engano, é o Léo aqui agora. Eu prefiro, por favor, que vocês abram a câmera, tá? Fica mais fácil. Mas vai lá, Marco. Pra você e depois o Léo. Vai lá, Marco. Tipo assim, Padilha, meio que uma coisa, tipo assim, tem, tipo, isso não é de pet shop, mas isso aconteceu, tipo, com a minha cachorra, sabe, Padilha? Quando eu tava, tipo, meu pai queria adotar um cachorro, né? Então, meu pai adotou minha cachorra. E aí, ele adotou a cachorra, que agora é minha. E aí, ela, tipo, era muito maltratada, sabe, Padilha? Tipo, ela era largada. Não, mas, tipo, largada mesmo. Tipo, ela ficava fora o dia inteiro, Padilha. Tipo, na hora de dormir, ela não tinha caminha pra deitar. Ela ficava, tipo, no frio, não tinha nem cobertor. E eles só davam comida pra ela uma vez no dia. Beleza, Marco. Eu quero ver a Cadorinha. O que a Cadorinha queria falar? O Léo queria falar. É o Laurinho? Vai lá, Laurinho. Quero falar no fim da aula. É porque, prof, assim, olha, errado não tá só as pessoas que vendem e as que compram, porque se ninguém comprasse, não iam vender. É perfeita a sua colocação também, Laurinho. Essa questão da compra, só existe quem vende porque tem quem compre. É exatamente isso. Laurinho, me fez parar para pensar sobre a questão das drogas, né? Só existe vendedor de droga porque existe quem compra a droga. Se não tivesse compradores, não ia ter vendedores. Esse é um ponto que você tocou perfeito. Só existe venda ilegal de animal porque tem gente que compra cobra, aranha, papagaio, enfim, todos esses animais que não poderiam ser comercializados. O Cadorinho, você quer deixar para o final da aula? Já entendi. Legal as coisas que vocês estão fazendo. Vou seguir adiante aqui, tá, queridos?
Opa, isso daqui não, isso daqui é meu e-mail. É isso aqui. Beleza, gente, o 6º parágrafo está comentando sobre o argumento dela é que impedir a venda pode incentivar a feira clandestina. Exatamente o que os caras estão querendo fazer, que é melhorar as condições de animal. Ela está falando, se não tem mais pet shop para vender, vai ter feira clandestina vendendo animal. Então, o parágrafo 6º diz sobre isso. O 7º parágrafo está falando sobre essa questão de que os criadores que funcionam sem condições mínimas devem ser denunciados ao poder público. A gente já tinha dito isso comentado ali em cima, né? Tem que ter alguém que vai lá e que vai denunciar as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Fechou? Beleza, gente. Parágrafo 8. Nesse parágrafo, ela já está falando, a autora explicita claramente o seu ponto de vista. Mais uma vez, ela fala, no parágrafo 8º, no 8º parágrafo, que ela não vê que a proibição vai melhorar a adoção. Esse é o argumento. Para ela, proibir não vai melhorar a adoção de animais. Beleza? Ô Sofia, vi você comentando aqui sobre a atividade da semana que vem. Se não der tempo de eu falar hoje, eu falo na quarta-feira, tá, Sofia? Mas tem a ver com esse tipo de exercício que a gente está fazendo agora. Tem a ver com ler argumentações sobre um assunto, tá? É sobre isso a atividade da segunda-feira da semana que vem. Beleza, gente? Parágrafo 9. A autora conclui o texto apresentando um último argumento para solucionar o problema. Para ela, a solução do problema está em vários pontos, né? Tanto o lance lá da denúncia, ela fala de novo, né? Mas ela fala aqui, requer gasto de tempo e dinheiro mostrando às pessoas a lotação dos abrigos. Então, seria um primeiro argumento em uma palavra só, seria educação. Educar as pessoas sobre a adoção. Como que eu educo? Um dos jeitos mostra para as pessoas como vivem os animais numa situação assim de abrigo. Mostra para as pessoas. Lá na Austrália, a educação de trânsito, para você pegar carta de carro, uma das coisas é eles mostrarem os acidentes que acontecem com o carro. E eles mostram mesmo, gente, as pessoas com os carros batidos, carro capotado, como ficam as pessoas num acidente de carro. Eles mostram cenas chocantes. Porque se você vê aquilo, você se impacta e aí você vai dirigir o carro bem bonzinho, bem tranquilinho. É a mesma lógica de cigarro. Pai e mãe de vocês que fumam cigarro, pode ver que no cigarro deles tem a foto de câncer, foto de gente com pé podre, foto de coração ruim. Eles mostram essas cenas chocantes para que você não fume, para você ver o quanto é pesado se você fumar. Essa é a ideia da educação pelo choque, pelo pânico. Vai dar ruim se você for por aí. Então poderia ser feito isso com um animal. Ela falou para ela, né? Outra coisa seria a questão do castrar e microchipar. Colocar microchips nos animais para você identificar onde eles estão, para ver se estão sendo bem tratados. E essa coisa aí, na verdade, é isso, gente. Microchipar, mostrar a educação. É isso, necessidade de castrar. Fechou? Para ela, é esse o caminho para a solução. Gente, por último aqui. Com base nas respostas anteriores, em que parágrafos a autora contextualiza o tema? Gente, é só olhar tudo que a gente já respondeu nas questões anteriores. No primeiro e no segundo parágrafo, ela fala qual que é o tema. Beleza. Quando que ela se posiciona? No terceiro parágrafo. Ela fala, eu acho que não vai dar certo isso daí, não. Tá? Então, no primeiro e no segundo parágrafo, ela fala do que ela vai dizer. No terceiro parágrafo, ela mostra a posição dela sobre esse tema, certo? Depois, ela argumenta nos parágrafos 4, 5, 6 e 7. E no parágrafo 8 e 9, ela finaliza o texto mostrando, reforçando qual que é a opinião dela. Gente, nada mais é do que esse exercício aqui, o exercício 8, são as perguntas ao contrário, né? Porque tem aqui, primeira pergunta. Nos 2 primeiros parágrafos, a autora contextualiza o tema. Aí você vai lá aqui, parágrafo 1 e 2, contextualiza o tema. Beleza, depois vai lá e fala, a outra pergunta. No parágrafo 3, a autora dá o seu ponto de vista. Aí lá embaixo,
quando que a pessoa começa a falar o seu ponto de vista, a se posicionar? No parágrafo 3. Então, gente, e aí tem o exercício da tabela, 4, 5, 6, as justificativas. É só para vocês perceberem essa estrutura de um texto argumentativo, de um artigo de opinião. Fechou? Alguém quer comentar alguma coisa aí dessas respostas? Coloca eu no chat. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Yasmin. A Yasmin. Eu só quero ler as palavras. Que eu não sabia. Oi, Yasmin, mais perto do microfone aí, o áudio. Tá, é porque tá passando o aspirador aqui. Eu quero dizer que proibir é controlar, nortear é orientar, passíveis é que pode sofrer, clandestinas é ilegais, culatra é a parte de trás da arma, precocemente é adiantadamente e legislar é criar novas regras. Legal, gente. Ó, eu sei que pelo que eu vi, a Sofia também até perguntou se ia ter... E o prof, naquele negócio do almanac, que é ali na página 201, tinha que antes de continuar a conhecer do blá blá blá, o texto eu li e também procurei as palavras. Que legal, que legal. Yasmin, se desse mais tempo, eu ia ler com vocês esse texto aqui nessa aula, mas eu vou deixar para quem quiser ter aprofundamento aí em algum tema a mais, não vai dar para fazer isso com vocês. Depois da Yasmin, só Yasmin comentou que quer falar aqui, mas ninguém quer comentar sobre essa tarefa, então é isso? Cadorinho também falou eu no chat. Fala uma coisa só que não é da aula. Eu sei que a Cadorinho não falou, mas como eu disse, eu tenho uma explicação aí para a próxima semana, tá? Então vamos lá, gente. Olha para mim, não pisca. Quem puder, liga a câmera. Tarefa da semana que vem, da segunda. Sexta-feira vai explicação no planejamento. Mas como é só na sexta, eu já quero deixar avisado para vocês hoje. Fechou? Ó, na segunda-feira da semana que vem, eu vou passar para vocês uma tarefa que vai ser a seguinte. Vocês vão pesquisar um assunto que seja do interesse de vocês e vão dar os argumentos sobre esse determinado assunto. A gente acabou de... Então é só isso a tarefa. Pesquisar um assunto e dar os argumentos contrários ou a favor desse determinado assunto. Por exemplo, em 2014, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Se não me engano, foi 2014, né? Foi isso. Tinha um tema na época que rolava, que era ter ou não ter a Copa no Brasil. Tinha gente que era contrária à ideia de ter Copa no Brasil e tinha gente que era a favor. Então, quais são os argumentos contrários? Quais são os argumentos a favor? É isso, gente. Você vai pegar um assunto que seja do teu interesse e se preparar para falar em sala de aula os argumentos a favor ou os argumentos contrários a determinado assunto. Qual assunto, professor? O assunto que você quiser. Você vai ter que ler sobre determinado assunto. E só um detalhe, olha para mim, não pisca. Por favor, gente, é um tema do teu interesse. Eu não quero que você chegue com um papelzinho, você pode até ter anotado no papel. Mas não dá para você, no último trimestre do 5º ano, começar a falar. Eu quero falar sobre uso de uniforme na escola. Eu acho que não é legal usar. Não dá, gente. Você vai ler e está preparado. O meu assunto é o uso de uniforme na escola. Eu sou a favor por causa disso e disso. Cheirosinhos, olha para mim, não pisca. Aqui não é para você inventar argumento. Eu quero que você pesquise algum assunto que seja do teu interesse. Tá? Volta às aulas. Pode ser um assunto, contra, a favor. O que estão dizendo sobre volta às aulas presenciais? Pesquisem. O que estão dizendo sobre o uso de máscaras? Pesquisem. O que estão dizendo? Vocês estão vendo que eu peguei um exemplo do futebol. O que diz? Não vai mais falar sobre a Copa de 2014, porque já aconteceu, meu querido. Mas qual um outro assunto que você tem um argumento favor ou contrário a isso? Pesquisa esse assunto e traz para a turma e argumenta aqui. Meu assunto é tal, e eu acho isso, isso e aquilo, e eu li sobre. Fechou? Não precisa ser um assunto necessariamente que você está falando, o teu argumento. Pode ser o autor que você leu, você dá o argumento do autor. Gente, é essa atividade que vai ser para segunda-feira. Fala, Bia. Tá, Padilha, eu já volto. Eu pensei numa coisa aqui, mas não sei se você vai gostar. Fala, Bia.
Deixa eu ver. Fala, Cadorinho, o que você queria falar naquele momento, Cadorinho. Agora é a hora. Eu ia perguntar se tu viu meu desenho. Hã? Eu ia perguntar se tu viu o desenho. Manda o link pra mim, eu fiquei procurando o canal e eu não achei. Manda o link do canal de vocês também, Sofia, daquele vídeo que vocês fizeram também. Manda o link aí pra mim no chat aí, por favor. O desenho que vocês fizeram mais, Mas não é no Instagram, não é no YouTube. Ah, eu não tenho Instagram. Ah, mina véia! Ô, Cadorim, agora que eu sei do que você está falando. A Nath me mostrou, Cadorim. Ela me mostrou, sim, o que você mandou um carinho pra mim lá, né? Muito obrigado, viu, Cadorim? Eu até pedi pra ela responder pra você. Ó, o Padilha viu, gostou muito. Sim, ela botou ali. Ah, então tá bom, eu vi sim. Agora que eu tô... Putz, eu tô viajando aqui, desculpa. Eu achei que você tá falando do YouTube, de canal do YouTube. Valeu, Cadorim, pelo carinho. Foi muito gostoso ver o desenho. Ô, Padilha. Eu vou fazer uma coisa meio nada a ver, mas tudo bem, né? Pois, mas é verdade. Padilha, É verdade. Fala aí, Marco. Tchau, Padilha. Tchau, tchau, tamo junto. Tchau, Padilha. Falou. Ô, Bia, fica aqui que a gente vai conversar. Fala aí, Padilha, é que eu mandei o vídeo de uma animaçãozinha que